Olá, e sejam bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2023 da Via. Lembramos que este vídeo é disponibilizado juntamente com o material de divulgação para que amanhã seja realizada a videoconferência ao vivo para a sessão de perguntas e respostas. Trago aqui alguns dos destaques que vamos detalhar melhor ao longo da apresentação, mas que certamente refletem muito do que foi o nosso direcionamento ao longo do trimestre. Fica aqui evidenciada a nossa atenção em aproveitar oportunidades de crescimento para cada operação da Via, mas de maneira rentável e sustentável. Nós crescemos o GMV na loja, que é o canal de maior rentabilidade da Via. O 3P avançou também e passou a agregar mais em margem com o aumento de receita. E tivemos ganho de market share, tanto no off como no online, inclusive batendo nosso recorde no online sem detrimento da margem. Nossa experiência na concessão de crédito segue sendo um diferencial, alavancando venda e rentabilidade, com a melhora do nível de inadimplência tanto no crediário quanto no empréstimo pessoal. A nossa malha logística segue sendo explorada ao seu máximo e trazendo novas fontes de receita e rentabilidade por meio do avanço de serviços, como o fulfillment e o transporte para terceiros no modelo de mar aberto, que teve aumento de 294% da sua receita. E nossa disciplina financeira nos permitiu expandir margem bruta em 1,4 ponto percentual para 32,1%. Já nossa margem EBITDA cresceu 0,1 ponto percentual para 9,2%, mas por conta do impacto do aumento da Selic no resultado financeiro, registramos um prejuízo de 297 milhões de reais. Conforme comunicado ao mercado, conseguimos aprovar o alongamento de 1,1 bilhão de reais. E ainda tivemos um trimestre com melhoria no capital de giro em 542 milhões de reais. Destaque para a aceleração da monetização de impostos, que gerou 606 milhões de reais, 2 vezes superior em relação ao ano anterior e praticamente 3 vezes maior do que as demandas trabalhistas no trimestre. E reduzimos a linha de fornecedor convênio, mais custosa, com uma variação de 1,7 bilhão no fluxo de caixa ano contra ano. Apresento agora um pouco mais da nossa performance em 1P, que considera a venda de serviços e produtos do estoque da Via, tanto online como offline. A loja física teve crescimento de GMV pelo 5º trimestre consecutivo e registrou elevação de 10% frente ao mesmo período do ano passado. Esse avanço é resultado não só da abertura líquida de 42 lojas em 2022, mas também da performance do parque existente, que teve evolução de 9% no critério mesmas lojas. É importante destacar que esse canal contribui positivamente para a rentabilidade da companhia, dada a maior penetração de serviços e do crediário. E mantendo o foco em produtividade, vimos um incremento de GMV por loja para 5,4 milhões de reais, ou 10,7%. No online, tivemos uma redução de 15% no GMV. Mas por mais um trimestre, tivemos ganho de market share. Esse foi um movimento feito privilegiando principalmente categorias que agregam maior rentabilidade. Isso nos proporcionou, inclusive, batermos o recorde histórico da Via em participação do mercado online, como veremos adiante. Reforça-se assim o valor da omnicanalidade, ao termos aproveitado bem a força do varejo físico e suas margens saudáveis. Por fim, encerramos o trimestre com um GMV de 9,5 bilhões de reais, que foi estável versus 2022. Já em 3P, seguimos nossa estratégia de promover recorrência, mas buscando rentabilidade. Entre as categorias que mais cresceram na linha de recorrência, podemos citar alimentos e bebidas, suplementos, bebês e ferramentas. E mesmo com a forte base comparativa da escalada do marketplace, tivemos um aumento de 26% no GMV, para 1,5 bilhão de reais. E na linha de rentabilidade, não apenas crescemos 56% a receita, como elevamos e diversificamos as fontes por trás do take rate, que aumentou 2,4 pontos percentuais ano sobre ano e atingiu 12%. Nesses últimos anos, investimos tempo, recursos e bastante tecnologia para termos mais produtividade no dia a dia das lojas. Desde a melhoria de processos internos, de sistemas, automação de back-office e CDs, novas ferramentas de vendas, lojas mais adaptadas para atender tanto online quanto offline e melhores prazos de entrega. Essas alavancas têm auxiliado nossos milhares de vendedores a aumentarem sua conversão e serem mais produtivos. E como podemos observar nos gráficos, esse tem sido um movimento consistente. Quando olhamos para a GMV por vendedor, tivemos um aumento de 23% em relação ao ano anterior e 41% se comparado a 2021. Essa dinâmica também pode ser observada quando analisamos a receita por vendedor, com um aumento de 21% sobre 22 e 29% sobre o ano de 2021,
claramente superiores à inflação. Mais um ponto para reforçar nosso foco em rentabilidade. O cliente está no centro de toda a nossa estratégia. Ele possui toda a liberdade para escolher o canal que melhor atende à sua necessidade e a Via estará lá para servi-lo como, quando e onde ele quiser. Por isso, estamos sempre atentos às medições de nível de satisfação do cliente, o NPS. Por termos maior controle de toda a jornada de compra, conseguimos manter os maiores níveis de satisfação no 1P, com o aumento de 9 e 8 pontos para a loja e online, respectivamente, nos últimos 3 anos. No entanto, avançamos mais no 3P, com 10 pontos de melhora apenas nos últimos 24 meses, fruto de sellers mais engajados e a Via participando mais da entrega por meio dos nossos serviços logísticos. Apesar de um mercado online enfraquecido no país, a Via seguiu apresentando ganhos consistentes de market share, tendo registrado seu maior share histórico no online em março de 2023. No varejo físico, expandimos em 1,7 ponto percentual nossa participação e mantivemos nossa predominância nesse mercado, segundo os números da GfK. E reforço que essa evolução não está acontecendo a qualquer custo. Mantivemos nosso foco em rentabilidade, sempre aproveitando as oportunidades do mercado. Uma novidade do trimestre foi o lançamento da Via Geofast, a plataforma de mídia exclusiva da Via, mostrando que se inova mesmo em mídias tradicionais. Essa é uma ferramenta de mídia importante para alavancarmos parcerias regionais e ainda contribuir para a rentabilidade da companhia. Ela funciona da seguinte forma. Após a definição da promoção com o fornecedor 1P ou seller, veiculamos o anúncio de maneira geolocalizada. Para a Via, trata-se de expansão da presença de nossas marcas na mídia. Já o parceiro sabe quantos potenciais clientes vai atingir e ainda terá maior eficiência na relação localização, estoque, ativação comercial e conversão. E para ajudá-lo nessa venda, ele contará com artistas renomados, promovendo seus produtos em peças veiculadas principalmente na TV aberta, além de outros meios de comunicação. Tais conteúdos são produzidos digitalmente de maneira eficiente em poucos minutos e personalizados para cada parceiro. Veja agora um exemplo de propaganda feita pela plataforma. Presente pro Dia das Mães é na Casas Bahia. Surpreenda sua mãe com o 5G da Motorola novinho. Tudo que o Dia das Mães pede é de Casas Bahia. Moto G53 5G por apenas R$ 159,90 mensais. Moto G73 5G 128 GB por apenas R$ 174,90 mensais. Isso que é vantagem. Motorola Edge 30 Neo 5G 256 GB por apenas R$ 249,90 mensais. Só na loja, no site e no app. Dia das Mães pede Casas Bahia. E como temos mostrado em nossos materiais, a maior parte dos nossos investimentos nos últimos anos tem sido direcionado para a tecnologia. E o objetivo dos principais projetos que temos em andamento recai sobre 2 temas essenciais para nós: o aumento da conversão de vendas e como podemos ser mais eficientes operacionalmente, gastando menos. Trago aqui algumas inovações recentes e que são o início de tantas outras que devemos entregar. Com foco no aumento da conversão, eu destaco a exibição do melhor preço no carrinho e a personalização do chatbot dinâmico, permitindo melhor fluidez da navegação e retenção. A evolução do app para vendedor online, que possibilita um maior gasto médio e venda de cauda longa. A facilidade de utilizar o Pix para entrada no crediário digital. O lançamento do e-commerce Bartir em tempo recorde, sendo a primeira integração da loja Via Store não conectada a um site ou app existente. E trago também algumas iniciativas, assim como tantas outras que temos em andamento, que combinam a possibilidade de aumento de vendas e redução do custo de aquisição do cliente. Como, por exemplo, utilização de modelos de machine learning em nosso CRM, melhorando recomendações de produtos aos clientes, e o uso de novos recursos do Google para promoções com melhor retorno e menor custo. A Via possui uma malha logística robusta à sua disposição. E como temos comentado, exploramos cada vez mais esse ativo para clientes dentro e fora do ecossistema da Via. Essa é uma estratégia que nos permite usufruir ao máximo de um ativo já existente, com pouca necessidade de investimentos adicionais, mas que nos traz fontes novas de receita e rentabilidade, como é o caso do nosso Fulfillment Multi-Marketplace, feito para a venda de sellers fora do marketplace da Via, que segue em pleno crescimento, com aumento de 40% no número de clientes e 29% no número de pedidos sobre o primeiro TRI de 2022. E a operação da Via atuando como um player logístico para terceiros também tem evoluído, como podemos observar no gráfico. Com adição significativa na base de clientes, tivemos um incremento de 188% no número de pedidos ano contra ano, o que impulsionou o aumento de 294% na receita. E mais densidade nos ajuda a ter mais rotas, veículos mais ocupados, maior cobertura e melhores prazos de entrega. E essa já é uma realidade para nós. Conseguimos reduzir, versus o trimestre anterior,
em 37% o prazo das entregas do marketplace não gerenciadas pela Via, resultado de uma abordagem mais ativa e próxima junto aos sellers. Para os sellers que utilizam nosso programa de serviços logísticos, mesmo já possuindo prazos menores, também tivemos melhoria sequencial de 23% em seu prazo. E quando olhamos especificamente para a Fulfillment, onde temos maior controle da jornada de entrega como um todo, apresentamos o melhor prazo, inclusive com redução em relação ao trimestre anterior. Agora o Padilha falará sobre nossos avanços em soluções financeiras. Olá a todos. Começo apresentando os números consolidados da nossa plataforma de soluções financeiras, OnUs e Offus. Seguimos crescendo nossa base de clientes, que atingiu 13,5 milhões no primeiro trimestre de 23, um aumento de 17% frente ao ano anterior. Nossa plataforma alcançou no primeiro trimestre um TPV total de 12 bilhões de reais, crescimento de 6% sobre o ano passado. E nossa carteira de crédito totalizou 5,6 bilhões de reais, resultado da evolução da carteira de empréstimo pessoal e crediário. E o banco atingiu 6,8 milhões de contas abertas e 16,5 milhões de downloads em seu aplicativo. O TPV e total de transações apresentaram avanço superior a 130% para 6,5 bilhões de reais e 13,3 bilhões de reais, respectivamente. E como temos comentado, o banco proporciona possibilidades dentro e fora do ambiente de varejo. Exemplo disso é que já acumula mais de 1,5 bilhão de reais em transações em loja. Já o banco, utilizado como moeda, soma mais de 270 milhões de reais no e-commerce da Casas Bahia e segue facilitando a gestão do crediário com pagamentos do carnê pelo aplicativo, que soma mais de 2,4 bilhões de reais. A frequência do uso do aplicativo tem evoluído sequencialmente tri a tri, chegando a 25 vezes nos últimos 360 dias. Nossa experiência e assertividade na concessão de crédito tem nos permitido apresentar indicadores saudáveis para o produto de empréstimo pessoal. Com a produção acumulada de mais de 580 milhões de reais, temos uma carteira ativa de 237 milhões, 60% maior que o primeiro trimestre de 22. Essa expansão tem sido feita de maneira cuidadosa, sobre uma base de clientes da qual temos melhor qualidade de análise e histórico de comportamento. São, em sua maioria, clientes pré-aprovados ou que estão utilizando o produto mais de uma vez. Dessa maneira, atingimos o melhor nível de over 30 desde o início da oferta do produto e ainda garantindo seu maior ticket médio. Agora falaremos do crediário. Conforme mencionamos na divulgação anterior, sua participação havia caído no quarto trimestre por conta da sazonalidade do período e o maior controle da originação. Porém, observando a qualidade das novas safras, fomos capazes de aumentar novamente a penetração do produto dentro de um patamar saudável. Na loja, mantivemos o patamar da originação em 1,7 bilhão de reais, se comparado ao ano anterior, o que levou a uma participação de 21,5% nas vendas offline. Já no canal digital, originamos 181 milhões de reais entre os canais 1P e 3P. Com uma carteira de 5,4 bilhões de reais, seguimos apresentando níveis de inadimplência dentro do histórico da companhia. Nossa perda efetiva, que considera atraso superior a 180 dias, apresentou 4,5% do total da carteira, uma melhora se comparado com o trimestre anterior. O atraso superior a 90 dias corresponde a 9% da carteira, uma melhoria de 0,5 ponto percentual comparado com o trimestre anterior. Com base na estabilidade das safras de curto prazo, fomos capazes de reduzir a taxa de cobertura da PDD, tanto em relação ao TRI quanto ao mesmo período do ano anterior. Por conta da assertividade na gestão desse produto, temos conseguido expandir sua penetração para mais municípios do Brasil. Em uma escalada tri a tri, hoje já temos 81% dos municípios do país comprando por meio do crediário e viabilizando a realização de sonhos de milhões de brasileiros. Tendo falado do crediário e do banco, falaremos agora do terceiro pilar da nossa suíte de soluções financeiras, os cartões co-branded, que seguem sendo uma importante alavanca de venda e receita para a Via. Esse é um produto que tem feito cada vez mais parte do dia a dia dos nossos clientes, seja para a compra OnUs ou Offus. Com os clientes transacionando mais pelos nossos cartões, vemos um TPV avançando, que somou 5,5 bilhões de reais. Nesse trimestre foram emitidos 290 mil novos cartões,
Conforme demonstrado nos gráficos, esse é um produto com grande demanda dos nossos clientes offline, com mais de 250 mil novos clientes, mas também no online, com mais de 30 mil. Agora apresento os destaques financeiros do trimestre. Nosso GMV total bruto atingiu 11 bilhões de reais, com um crescimento de 2,6%. O GMV das lojas físicas avançou 10,7% e no conceito mesmo as lojas o crescimento foi de 9%. Já o GMV do 3P apresentou forte aumento de 25,6%. Destacamos ganhos de market share no online de 1,2 ponto percentual contra o primeiro trimestre de 22 e 1 ponto percentual contra o quarto trimestre de 22. Com foco no aumento da nossa rentabilidade, a margem bruta apresentou expansão de 1,4 ponto percentual para 32,1%. E aqui destaco a contribuição positiva pela maior participação das lojas físicas, maior racionalidade do mercado online e maior contribuição do take rate do 3P. O aumento das despesas é explicado pelo aumento da PDD do crediário em função do crescimento da carteira versus o primeiro trimestre de 22. Pela maior participação das nossas lojas físicas, ou seja, o mix de venda por canal, e pela desalavancagem operacional, ou seja, não crescimento da receita líquida no período. A companhia implementou o programa de redução de despesas que trarão benefícios ao longo de 2023, conforme já comentado no call de resultados do quarto trimestre de 22. São frentes de trabalho que envolvem desde uma reorganização administrativa até a melhor eficiência das despesas do funil de marketing, despesas logísticas e de operações de loja. Em conjunto, devem trazer ganhos expressivos na redução do SG&A. Com foco no aumento da eficiência e na rentabilidade, mantivemos o nível de EBITDA, que atingiu 675 milhões de reais, com margem de 9,2%. Nossa despesa financeira líquida reflete principalmente o aumento da taxa Selic e o aumento do volume de desconto de recebíveis. Assim, atingimos uma despesa financeira líquida de 827 milhões de reais, praticamente o dobro em relação ao mesmo período do ano anterior. E como percentual da receita, tivemos um aumento de 5,4 pontos percentuais, de 5,8% para 11,2%. Como consequência das dinâmicas apresentadas anteriormente, registramos um prejuízo de 297 milhões de reais, principalmente impactado pelo resultado financeiro. Apresento agora a dinâmica de fluxo de caixa do trimestre. No TRI, o fluxo de caixa segue ganhando eficiência. O prejuízo gerou o consumo de 420 milhões de reais, principalmente pelas despesas financeiras. O capital de giro, que normalmente apresenta consumo no primeiro trimestre, foi melhor em 542 milhões de reais, quando comparado com o primeiro trimestre de 22. A monetização de impostos foi 374 milhões de reais acima das demandas trabalhistas. Reduzimos em 202 milhões de reais o CAPEX. E o fluxo de caixa livre foi melhor em 660 milhões quando comparado com o primeiro trimestre de 22. Nosso endividamento total apresentou variação de 1,7 bilhão, menor que o primeiro trimestre de 22. Encerramos o trimestre com 3,5 bilhões de reais em liquidez, sendo 1 bilhão em caixa e aplicações e 2,5 bilhões em recebíveis não descontados. Conforme publicamos em comunicado ao mercado, a companhia aprovou o alongamento de 1,1 bilhão, cuja formalização se dará nas próximas semanas. No trimestre, realizamos o pagamento líquido de 190 milhões de reais em dívidas bancárias. Desta forma, nosso endividamento bruto, sem o risco sacado, se manteve em 4,1 bilhões de reais, sendo 500 milhões de dívida de curto prazo. Desse total, 320 milhões são de capital de giro com rolagem trimestral. Destaco que 59% dos vencimentos estão entre 24 e 29. Assim, encerramos o trimestre com uma posição de liquidez de 3,5 bilhões de reais, incluindo também outros recebíveis, como já mencionado. Por fim, ressalto que os índices de alavancagem seguem em patamares inferiores aos nossos covenants financeiros. Devolvo agora a palavra ao Sérgio. Obrigado a todos. Gostaria agora de compartilhar com vocês nossos destaques em ESG no trimestre, onde demos continuidade ao plano estratégico e reforçamos as iniciativas desenvolvidas no ano anterior. No aspecto ambiental, destaco a destinação de 800 toneladas de resíduo para reciclagem pelo programa Reviva e a coleta de 1,2 toneladas de eletrônicos, o dobro em relação ao ano passado. Em parceria com G10 Favelas e Favelas Express, tivemos mais de 12 mil pedidos entregues em comunidades vulneráveis e de difícil acesso.
Seguimos avançando no uso de energia renovável e já temos mais de 60% de energia usada em nossas operações vindo de fontes limpas e renováveis. No lado social, a Fundação Casas Bahia estabeleceu parceria com 8 organizações sociais para seguir executando seus projetos, que são divididos em 3 pilares estratégicos: protagonismo jovem, empreendedorismo e engajamento social. Em diversidade e inclusão, quero destacar o trabalho no trimestre dos times da Via para aumentarmos a participação de pessoas com deficiência na companhia, além de promover programas para o combate à transfobia, ao preconceito e ao assédio. E do lado de governança, o Conselho de Administração aprovou a eleição do Renato Franklin como nosso novo diretor-presidente desde 1º de maio. Quero aqui aproveitar a oportunidade para dar as boas-vindas ao Renato e chamá-lo para suas considerações. Obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. E olá a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar toda a equipe da Via pela construção dessa empresa maravilhosa, referência em varejo, que eu destaco aqui 4 grandes diferenciais. Nós temos marcas muito fortes, amplamente conhecidas em todo o território nacional. Temos um crediário que é referência no Brasil, maior histórico e maior eficiência na concessão de crédito ao consumidor e agora já há algum tempo também digital. Temos também, gente, a infraestrutura e a malha logística pronta, com alcance nacional, ainda com muito a ser explorado. Temos um relacionamento sólido com a indústria, com pioneirismo nas categorias core, que dão uma vantagem competitiva muito importante para a Via. Durante esses primeiros dias aqui de Via, eu já consigo reconhecer o grande ativo dessa companhia, que é gente apaixonada pelo cliente e com uma energia contagiante. Essa energia contagia todo mundo. Eu cheguei aqui, estou bastante animado com todas as oportunidades que temos pela frente. E não são poucas. Eu gostaria também de parabenizar o time pelos avanços do último trimestre, que eu vou destacar aqui alguns pontos já enfatizados pelo time, pelo Sérgio e por toda a equipe da Via. Crescimento de GMV com ganho de market share. E esse crescimento foi feito nas categorias com foco em rentabilidade. Por isso vocês viram o ganho de margem bruta. Segundo, melhora nos indicadores de inadimplência, reforçando o know-how e a experiência diferenciada da Via. Terceiro, crescimento de 41% nas contas do banco. Quarto, crescimento significativo da nossa logística. E aí você pode olhar tanto o fulfillment quanto o mar aberto, todos os dois crescendo bastante. Quinto, aumento de 1,4 ponto percentual na margem bruta, que será foco da companhia cada vez maior. Sexto, melhoria do capital de giro. São 542 milhões de reais se a gente comparar com o primeiro TRI de 22. E sétimo, não podia deixar de falar, o liability management constantemente bem executado pelo time, reforçando a confiança do mercado na companhia. Nós temos aqui, gente, uma grande oportunidade de explorar a omnicanalidade para capturar novas fontes de receita e de geração de valor. A plataforma está pronta para isso. Eu chego aqui para integrar o time e contribuir com a exploração dessas novas oportunidades que vão tornar a Via ainda melhor. Nossa agenda terá como principais pilares a geração de valor e a disciplina de alocação de capital. Nós temos muitas oportunidades de crescimento, mas nosso foco será a maximização do retorno sobre o capital investido. Nós vamos aproveitar esse ano, com um cenário macro mais desafiador, que favorece a seletividade de crescimento e a disciplina, para a entrega de alguns projetos estruturantes importantes, que trarão ainda mais vantagens competitivas para a Via. Tem muita coisa em andamento, muita coisa no forno, que vão ajudar a criar novos benchmarks de experiência do cliente no varejo e também de rentabilidade para nossas operações. Muito obrigado a todos e até amanhã na nossa videoconferência. Um grande abraço.